Olá, meus queridos! Eu estou meio sumida aqui do nosso canal, mas hoje eu voltei para falar de uma coisa diferente. Não sobre estudo para concurso público, mas sobre uma outra coisa que eu acho muito importante, inclusive falo para os meus mentorandos, que é a importância de descarregar, de ter um hobby. Porque, pessoal, estudar para concurso público é um projeto de longo prazo. Então, não vale a pena você só fazer isso. Você vai ficar cansado, vai ficar sobrecarregado, triste, infeliz. Então, é bom ter um hobby também, um momento para descarregar. E eu comecei esse mês a ter um hobby novo, que é um hobby da leitura. Entrei para um clube do livro e o primeiro livro foi esse aqui, ó, Café Tangerine. Gente, que livro bom. Nossa, nossa. Antes de eu começar a falar, vamos dar aqueles avisos iniciais para vocês me ajudarem aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e eu quero saber também sua opinião sobre esse livro, se você já leu. E cuidado, pessoal, aqui vai ter spoiler pra caramba. Então, se você não gosta de spoiler, melhor sair, tá? Tá, o que acontece? Nossa personagem principal, Mina, ela morava lá na Itália, num vilarejo, com a família dela, e por algum motivo que você não entende, logo no início do livro, ela resolve ir pra Londres, morar em Londres. Lá ela conhece uma moça que vira amiga dela, a Elizabeth. Só que a Elizabeth, ela não é bem amiga da Mina assim. Você vai sacando aquilo, sabe? Parece, se eu tenho algum psicólogo aí, me fale. Isso às vezes parece até uma síndrome de Estocolmo, ela querer ficar naquela relação. Porque na verdade essa é a Elizabeth meio que humilha ela de várias formas lá, mas ela, e tal. Por quê? Porque essa Elizabeth, ela é bonita, é alta, é rica, né? É culta. E essa é a visão que a Mina quer ter. Ela queria ser aquela pessoa, ela vê lá as imagens no Instagram, acha aquilo tudo muito legal, enfim. Aí o começo do livro é isso. Ela contando, né, que ela se acha muito sortuda ali por ter chegado e conhecido essa Elizabeth. E é interessante, pessoal, que eu vi uma frase um dia que dizia assim: se você fica o tempo todo tentando se convencer que tem sorte, é porque tem medo de pensar se realmente é feliz. E eu acho que se aplica perfeitamente aqui no caso da nossa personagem principal. Aí o que acontece? A mina tem que voltar lá pra. Ela recebe uma ligação da mãe dela informando que o pai dela morreu e ela tem que voltar lá. Então ela pega e faz o caminho de volta para casa e tal, bem feliz de ter que voltar. Ela não queria voltar porque ela achava que estava tudo certo na vida dela lá, que ela estava tendo neto, mas diante disso, diante da morte do pai, ela vê que ela tem que voltar mesmo, né? Aí, o que acontece? Ou seja, nesse primeiro momento ela foge, né? Ela foge das suas raízes, o que parece, assim, é uma fuga. E daí com a morte do pai ela tem que voltar, tá? Então com a notícia da morte do pai dela, ela volta lá para enfrentar meio que o passado dela. Aqui é interessante quando ela volta, ela acha, até a gente comentou, um dos participantes do clube do livro falou isso, que teve a impressão que ela, assim, em determinados momentos da história, ela é muito infantil, e eu também achei isso. Quando ela chega lá, a irmã dela vai buscar ela no aeroporto e tal, e a irmã dela parece que sabe, que gosta muito dela, que tá tentando fazer, reconectar esses laços, mas ela tá meio assim, não quero. Eu quero morar em Londres, eu sou uma feminista muito segura de mim mesmo. Se eu der um passo para trás, as coisas parecem que eu não vou estar negando a identidade que ela acha que ela construiu ali, tá? Mas na verdade, tudo que acontece ali parece que é um personagem que ela tá interpretando, basicamente. Enfim, dá uma volta lá e ela chega nesse lugar que é o Café Tangerine, que é o café que era tocado pelo pai dela. E lá ela se depara com um monte de lembranças legais e tal do pai dela, que ele jogava xadrez, sabe? Mas no começo do livro é importante dizer também que bem no começo do livro ela fala que o pai dela não era uma pessoa super próxima dela. Ele era mais ou menos o pai tradicional, pelo que dá para entender. Não é aquele pai, não sei como é que é o seu pai, né? O meu pai não é conversador. Ele é quieto, ele faz as coisas dele, mas ele é mais na dele. E os pais, grande parte dos pais são assim. E aí, ela. Um ponto importante. Parece que a história, que você tá ouvindo a história de dentro da cabeça dela. Você tá ouvindo ali os pensamentos dela. Tem até uma parte que ela confessa que ela tem muita inveja dessa Elizabeth, inclusive que ela fez xixi
no shampoo dela. Imagine só. Enfim, a relação dela com essa Elizabeth é muito interessante. Parece uma relação de amor e ódio, sabe? O tempo todo nessa. Enfim, ela volta lá para a cidade dela, meio que se achando superior à irmã dela, que segue a cultura árabe, que inclusive usa o hijab. E ela começa lá a se deparar com o passado dela. E tudo nela é uma busca para entender o pai dela. Agora que ele morreu, ela quer saber tudo sobre ele. E ela vai contando ali as histórias, o que acontece com ele, o que ela sabe dele. E parece que ela tá querendo entender melhor como ele viveu. Daí ela conta lá que ele tinha um amigo, se chamava Samir, esse amigo morreu durante um confronto policial, e esse Samir tinha um plano de ir mudar, né, para a Europa, construir uma vida, que ele deixa irmãos também lá, enfim. E a história vai se desenrolando assim, né? Na busca dela por entender quem é o pai dela. E tudo que acontece, parece que tá ouvindo as vozes, é a cabeça dela. É sem filtro. Isso que eu achei muito legal. Não é uma personagem romantizada, assim. Não é uma personagem que você gosta fácil, que você fala. No começo do livro, inclusive, você fala, ai, que guriazinha chata. Ah! Mas depois você vai entendendo que todos nós temos defeitos. Inclusive, todos nós cometemos pecados, né? Os pecados todo o tempo. Só que tem pecados que a gente admite e tem pecados que a gente não admite. Veja só. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, admito firmemente que eu tenho o pecado da gula. Eu gosto de comer. Gosto de comer. Se eu puder, eu só como. No caso, não vou pra academia. Preguiça. O pecado da preguiça também. Durmo. Ira, às vezes se estressa, né? Mas e a inveja? A inveja é um pecado que ninguém quer ter, que ninguém admite que tem, embora tenha. Isso que é legal nesse primeiro momento do livro, que ela tá lá com a Lisa ainda, que ela demonstra aquela inveja pelaquela vida, e o que acontece muito nas redes sociais. A rede social é feita pra gente ter inveja das pessoas, parece. Ah, a pessoa tem uma vida, ninguém vê os bastidores, como falam, ninguém vê. Quanto que a pessoa sentou ali, ficou estudando para passar no concurso público, ela vê o resultado, ela acha que foi mágica, foi rápido, e não é assim, tá? A gente não pode romantizar essas coisas. Então ela tem em determinado momento do livro, ela até fala que ela sente inveja, parece que ela sente inveja de todo mundo. E esse livro é cheio de insights. Esse, por acaso, né, é um deles, do xixi, que são coisas que parece que quebra. Você tá ali lendo, e de repente você fala, o quê? Ela fez xixi no shampoo? Daí você fica, meu Deus! Enfim, é bem interessante nesse ponto. Ela tá lá, né? Voltando, chega lá na cidadezinha com a irmã dela e tal, e ela começa a redescobrir, tentar entender quem é o pai dela, mas também se conectar com algumas pessoas. E uma coisa bem interessante que acontece no livro, inclusive, é que ela é meio grosseira com a irmã dela em determinados momentos. E a irmã fala assim: ó, você não é assim, né? Eu acho que você não é assim lá em Londres com seus amigos novos, você não é grosseira assim, você não é desse jeito. Eu achei bem interessante. E assim, me parece que instalou alguma coisa na minha mente, por exemplo. A gente costuma ser mais mal educado com quem gosta mais da gente, com quem nos ama mais. Não devia ser assim. Você quer ser grosseiro, você vai descontar naquela pessoa que te ama e tal. Todos nós somos assim, pessoal. Quando não deveria, não é verdade? A gente deveria descontar as coisas, não devia descontar em ninguém, na verdade, né? Mas a gente deveria pensar: puxa, essa pessoa me ama, eu amo essa pessoa, por que eu vou magoar ela? E tem um momento do livro que isso acontece. E também tem, assim, a situação dela com a mãe dela, que a mãe dela parece que é o motivo de todos os defeitos, todos os problemas dela ter ido embora daquele vilarejo, que a mãe dela é muito diferentona. Tem costumes muito diferentões, então ela fica bem incomodada. Lá no vilarejo, falam mal da mãe dela. E ela se sente mal, a mãe dela não ia nas apresentações escolares dela, enfim, várias coisas. E ela tem um problema com essa mãe. Só que assim, isso é um ponto que chama bastante minha atenção no livro também. Porque lá no início, ela fala isso, que a relação com o pai dela não é uma relação de, nossa, unha em carne, somos melhores amigos, contamos segredos e etc. Mas parece que durante o livro ela vai endeusando o pai dela
e meio que deixando a mãe dela como a vilã. A mãe dela é a vilã causadora de todos os problemas. E em um determinado momento do livro, a irmã dela fala: como assim? Pô, parece que nós vivemos vidas diferentes, porque eu vivi aqui com eles ela não foi, né, a super mãe que eu gostaria que fosse, mas ele também não foi o super pai. Enfim, daí tem várias partes dessas, assim, que eu achei muito, muito interessante. Daí ela pega e conhece uma carinha lá. Eu não vou falar muito dessa parte, porque ela tem um relacionamentozinho casual durante a sua estadia. Parece que ela até teria interesse em continuar com esse relacionamento, e ele também, mas eles são mais focados no objetivo de vida deles. E seria complicado também na cabeça dela, até menciona, sair, largar tudo, a vida dela que ela construiu, para ir lá ficar com ele, né? E ele, a mesma coisa. Achei essa parte até legal, deles terem esse relacionamento mais livre. Enfim, daí o livro toca assim, daí ela pega e ela fica cuidando lá desse café até que pra irmã dela poder estudar, que a irmã dela queria estudar e tal. Enfim, vai lá, fica cuidando. Enfim, daí depois ela volta para Londres, depois de bastante tempo lá, ela volta e encontra essa amiga que não é mais amiga da onça. E daí tem um momento, gente, que é fenomenal no livro. Que assim, ela tá lá, né? Ela tá meio que sendo humilhada, como sempre, pela amiga que se acha. Mas essa amiga, ela ofende, assim, de uma forma fina, sabe? Ai, você é assim, porque, ai, educação, ai, é um privilégio ter educação, etc e tal. Umas coisas assim, bem, que você, ai, aí tem um momento que elas têm uma confusão lá num bar que elas estão. E daí você pensa que a personagem principal, a mina, vai pegar e vai falar assim, vai dar uma lição de moral nela, assim, né? Falando, tipo, várias coisas, assim, fazer um puta discurso e acabar com ela. Não. Ela pega, a gente dá um soco na cara da amiga. Essa parte eu achei épica, porque você não espera isso. É uma coisa que sai completamente. Eu li várias vezes. Como assim deu um soco na cara dela? Enfim, dá um soco na cara. Daí depois ela volta lá pro café. E daí daí essa parte final, assim, que eu me emocionei um pouco também. Que ela fala assim, que ela começa a falar com alguém no telefone, que ela tá voltando. E eu penso, ai, tá lá falando com o carinha. Só que eu acho que ficaria. E ficaria assim, muito clichê. Ah, é um romance e tal. E daí quando eu descubro que ela tá, na verdade, falando com a irmã dela, porque elas constroem uma relação tão legal, elas se identificam ali que a irmã dela é o lar dela. E ela tá indo lá para ajudar a irmã, sabe? A passar por tudo aquilo. Porque a mãe também precisa de cuidados. A mãe é uma pessoa que tem problemas realmente, enfim. Mas olha, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Leiam, ele é muito legal. Eu li ele assim em uma semana, li muito rapidinho, porque eu não conseguia parar porque eu queria ver o que ia acontecer no próximo capítulo, sabe? Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Aqui a gente fala sobre concurso público, mas não só sobre tema de concurso público. A gente tem que falar sobre hobby, sobre estilo de vida também, porque para você passar no concurso público não é de uma hora para outra, sabe? É um plano que leva tempo e a gente precisa fazer coisas legais nesse trajeto também, que é, por exemplo, ler um livro. Não é verdade? Entrar pro clube do livro? Me digam aí, quem leu esse livro, o que vocês acharam do livro? Qual que é a parte mais legal que vocês... o que emocionou vocês? Eu teve 2 momentos que eu me emocionei. Essa parte que ela tá voltando e ela fala com a irmã dela, com aquele carinho que finalmente, assim, parece que ela entendeu onde é o lar dela e que o lar dela é a irmã dela, na verdade. Isso que eu senti. E a hora que um amigo, aquele amigo do pai, falece no começo do livro, que o pai tem esse amigo Samir, e eles têm planos de ir pra Europa, imigrar e fazer a vida lá e depois levar os irmãos e tal. Achei isso muito legal. Ah, uma coisa interessante também. Eu acho que esse livro tinha que ter uma parte 2, gente, porque deixou muita coisa aberta, muita história aberta. Porque o pai dela, esse Omar, ele tinha irmãos que ele deixou em outro país, não lembro o país exatamente agora, mas ele deixou lá nesse outro país os irmãos dele, ele mandava ajuda financeira para esses irmãos. E assim, você conhece os irmãos dele, sabe? Pelos relatos que ele deu para ela, você conhece um pouco deles, você quer saber o que aconteceu com eles, por que não conseguiram identificar eles? E um ponto que eu fiquei, meu Deus, tem uma hora
no livro. Daí vocês me falam se vocês viram essa parte, né? Tem uma hora lá que a mãe dela ela tá falando pra irmã assim: ah, e o tio fulaninho de tal, acho que é Boubacar o nome dele, e o tio fulaninho, que são vários irmãos do pai dela, como que eles estão? E aí a mãe começa a falar assim: eles não existem, alguma coisa assim, eles não existem. Aí, a partir daí, eu fiquei só esperando, assim, a conclusão, porque, tipo, por que ela falou isso? Que eles não existiam? Fiquei confusa, sabe? Só que não tem essa parte. Tem uma parte também, eu não lembro agora o nome exato do amigo do pai dela, que ele aparece lá, e assim, ele conta que ele conheceu o pai dela muito jovem, e esse rapaz, ele é gay, e você parece que eles tiveram um relacionamento, assim, no começo, quando você tá lendo, tá? Não, eles não tiveram no final das contas. Mas parece que eles vão ter algum relacionamento, vai acontecer alguma coisa, mas não acontece nada. Sabe? Esse amigo, ele tinha sentimentos românticos pelo pai dela, mas o pai dela não parece demonstrar em momento nenhum sentimento romântico, só sentimento de amizade mesmo. Isso parece que esse capítulo, essa parte que esse amigo aparece, parece que ela ficou solta na história, sabe? Essa parte eu não gostei por isso, porque eu queria alguma utilidade para ele aparecer ali. Sabe? Não sei se vocês sentiram isso também, assim, é uma ausência, a falta de alguma coisa. E aí? Esse amigo aparece bem agora no final e você pensa que ele vai desvendar algum mistério, alguma coisa, resolver alguma coisa que você leu antes e ele não fala nada. Dessa parte eu achei chata, queria que ele tivesse feito alguma coisa, ou que realmente eles tivessem tido um relacionamento, e ficávamos sabendo, ou que ele resolvesse o mistério lá dos irmãos, da mãe que ele deixou lá no outro país. Enfim, muitas coisas assim, eu adorei, amei o livro, dou nota 9, agora eu tô, como uma boa professora, eu dou nota, né? Eu dou nota 9 pra esse livro, porque eu adorei ele, e quero saber de vocês o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar o like, né? E vamos que vamos, não esqueçam de ter sempre um hobby, porque é muito importante no estudo para concurso também. E o próximo que eu vou ler, eu vou trazer aqui para vocês também, contando mais ou menos como é que foi, e quem sabe eu ajude vocês a se interessar por ter esse hobby tão legal, né, diferente, que vai ajudar no concurso público. Um beijo e tchau, tchau, até a próxima.